Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo, estamos para mais uma aula hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Hoje terminamos o capítulo 6, né? Do versículo 45 ao 56. Vamos falar um pouquinho sobre Jesus caminhar sobre as águas, tá? Hoje é um texto também bem tranquilo, né? Lembrando aí que Marcos está naquele propósito de falar sobre o discipulado, e isso é que é o importante também nessa narrativa, né? É sempre analisando a reação dos discípulos diante daquilo que está acontecendo com Jesus. E isso é o que chama a atenção para que a comunidade possa também se posicionar diante do sofrimento e das crises que a igreja está passando. Então vamos aqui baixar um pouquinho e vamos tentar ver aqui o que acontece. Então Marcos 6, 45, né? Só lembrando aí o que nós estudamos aqui na última aula, lembram? Na última aula nós falamos aí da multiplicação dos pães, né? Por que sobraram os 12 cestos? E da multiplicação dos pães, entramos aqui então. Olha a passagem de um texto para outro. Ó. Logo a seguir, né, então, mudou o tempo, ó, tá vendo? Compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para um outro lado, a Betsaida. Então, mudança de lugar, tá vendo? Ó? Enquanto ele despedia da multidão e também uma mudança de público. Ia sair da multidão, ok? E tendo-os despedido, continuando aqui, né? Subiu ao monte para orar. Então, bem tranquilo, né? Até pergunta, mas por que Jesus ia orar? Né? Pastor, ele não é Deus, né? Por que ele vai orar, né? Sabe, gente, que eu estou falando um pouquinho e vou ajudar um pouquinho mais. Na teologia, existem alguns teóricos, principalmente daqueles que estudam o Jesus histórico, que trabalham a perspectiva de que Jesus não tinha compreensão da sua divindade. Tá? Então existem vários teólogos que acreditam que Jesus não tinha compreensão de que ele era Deus. Então isso foi questão do esvaziamento, ele não tinha essa compreensão, ele abriu mão dessa compreensão. E que é algo que vai surgir aí na sua vida, na sua compreensão de Deus conforme ele está vivendo. Não era uma coisa clara, tá? Mas aqui na narrativa, você pega Jesus, se a gente então esvaziar um pouco os cristianismos da cabeça da gente, você, inclusive o que vê Jesus como Deus, que é um cristianismo isso, nós percebemos então ele no começo da comunidade como um judeu mesmo, né? E se retirou para orar. O interessante é onde, né? Então ele se retira para orar no monte ali, né? Separado então do templo e mesmo da tradição da sinagoga. Claro que hoje os pentecostais tem uns grupos aí que gostam de orar no monte e tal, né? Mas tá, orar no monte em si é como orar em qualquer outro lugar. Para Jesus aqui orar no monte tinha a ver justamente com essa escape da multidão, né? Que estava em cima dele. Olha lá, verso 47. Ao cair da tarde, então estava o barco no meio do mar e Jesus, né, tinha ficado sozinho em terra, porque ele tinha ido orar, os discípulos saíram de barco. O que é estranho, né? A narrativa é estranha. Os discípulos nunca fazem nada sem Jesus, mas a narrativa queria construir essa separação. Né? O autor quer dar essa ênfase, que num determinado momento Jesus foi para um lado e os discípulos foram para o outro. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar da Galileia ali, né? E ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, então veja que nós já falamos sobre isso, né? Como é que era o barquinho deles, né? Era um barquinho a remo aqui, né? Porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite. Então isso é horrível, né? Você dispor, está sem vento no meio e você tem que parar para remar, não é fácil. Era por volta da quarta vigília da noite, veio a ter com eles então andando sobre o mar. Tá? Veio a ter com eles andando sobre o mar. Deixa eu ver aqui como é que tá só isso aqui, uma palavra aqui no grego que eu já pego. Espera lá. Quero ver o que eles colocaram para a quarta vigília. A quarta vigília aí, para quem não sabe, tá? Ela é uma referência às 3 horas, das 0 às 3 horas da manhã, tá? Quarta vigília. E aqui, no grego tá quarta vigília mesmo, né? Então tá bem tranquilo. Bom, vamos seguindo. Estava no barco, tal, né? E ao cair da tarde, estava no barco, no meio do mar, e ele estava sozinho em terra. Por isso que eu achei estranho esse cair da tarde aqui, ó. Tá vendo? Ao cair da tarde, então devia ser a tardinha, né?
não de madrugada. Ele vem dificuldade para remar. Deixa eu pegar aqui. A primeira vigília é do pôr do sol até as 9 horas da manhã. A segunda vigília, então, é das 9 horas da manhã. Das 9 horas. Do pôr do sol. A primeira vigília, que as vigílias é mais da cultura judaica, né? As vigílias têm a ver com os judeus. Vários deles tinham crença que existiam vários demônios da noite. Espíritos, né? Não todos, né? Claro. Existe um judaísmo mais do templo, judaísmo farisaico, que é um judaísmo mais coerente com a cultura local, mas com o judaísmo bíblico, né? E aí o judaísmo mais misturado com a cultura grega e romana era o judaísmo que tinha essas percepções assim dos demônios, dos espíritos, tal. E tinha então as 4 vigílias, que eram os momentos de oração, né? Era comum entre os judeus. Então Jesus subir para orar numa das vigílias era uma tradição comum orar nas vigílias. Então a primeira vigília é do pôr do sol, ali umas 6 horas da tarde até as 9. A segunda vigília então é das 9 até a meia-noite. Aí dá assim. A terceira vigília é das 0 horas às 3 horas da manhã. E a quarta vigília das 3 da manhã até de manhã, tá? Então era essa última aí que era a quarta vigília. Porque quando ele fala ao cair da tarde, dá a impressão de que era tardinha ali, né? 6 horas da tarde. Mas aí vamos dar uma olhada aqui então, só o contexto. Em outras traduções, como é que fica isso? Se alguém tá já acertando isso. Aqui, ó. Ótimo, né? A Bíblia Pastoral já coloca ao anoitecer, né? Então, bom, cair da tarde e anoitecer também não dá tanta diferença. Vamos ver se ele está usando a palavra no hebraico mesmo para isso. Cadê a minha? Espera lá. Na Valera, vou pegar a NA 27 mais fácil. Ao cair da tarde, vamos ver se eu acho ele aqui. Caiópsias, tarde só. À tarde. Ópsios, tarde, feminino, tarde, anoitecer. Tá usando uma palavra diferente para tarde, né? Não ia pegar essa palavra opsia, não. Denota atardecer e tal, né? Então, entardecer mesmo serve aqui para a interpretação do texto, tá? Vamos voltar lá para a Bíblia Ara. Então, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar. Então, umas 6, 7 horas, tá? E vendo-os em dificuldade de remar, porque o vento lhes era contrário, aí ele muda a hora. Por volta da quarta vigília, então eles foram para o mar. Nossa, eles estavam desesperados mesmo, né? Entendeu que eles foram para o mar umas 6 horas da tarde. Né? Tava sozinho ali no mar e Jesus foi orar. Quando dá ali perto das 3, 4 horas da manhã, Jesus olha e eles ainda estão no mar se debatendo para tentar chegar. Então eles estavam desde as 6, 7 horas até as 3 da manhã no mar. E com dificuldade de remar porque o vento era contrário. Então por isso que eles estavam meio que presos mesmo no mar. Veio com eles então andando sobre o mar e queria tomar-lhes a dianteira. Então percebe dentro desse contexto que Jesus foi para lá para ajudar eles, que eles não estavam conseguindo voltar. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, né? Fantasma, essa cena é uma comédia, né? Vamos dar uma olhada no hebraico aqui, no grego, que essa questão de fantasma, apesar que o grego tem uma palavra própria para fantasma mesmo, né? O hebraico é que seria legal se nós tivéssemos desse texto aqui. Porque no hebraico existem vários termos diferentes para entender os espíritos da noite. E no grego é fraco, né? No grego o termo é realmente fantasma. É a mesma palavra, no português é a mesma palavra no grego, fantasma. Tá? Ele não traz nada demais, um espectro, uma aparição, né? Que seria isso. Eu acho que aqui o grego é pobre para traduzir o pensamento hebraico. O pensamento hebraico, a cultura é muito antiga.
Então existem algumas tradições na Bíblia mesmo. Por exemplo, você encontra com Jacó, quando ele encontra aquele ser nas águas lá, que o pessoal fala que é um anjo, outros falam que é um espírito, outros falam que é Deus, outros falam que é um espírito da noite, né? Que eu acho que faz muito mais sentido ser um espírito da noite lá. E aqui, então, quando eles veem lá alguma coisa assim, aí que eles gritam. Eles gritariam porque o que eles estão vendo? Eles seriam um ser desses da noite, um espírito da noite. Aí realmente eles deveriam ter medo, igual que lutou com Jacó, né? Se fosse o caso. Pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo, perdão, gente, que eu estou um pouco gripado aqui. Mas logo lhes falou e disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Ok? Então a situação deles já não era fácil, estavam lutando na água há horas. De repente eles têm lá uma coisa brilhando, é um fantasma, então agora acabou. Ele então subiu para o barco para estar com eles e o vento cessou. E ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava... Agora ele bagunçou tudo, né? Mas antes de eu ir para cá, você não está se perguntando aí, cadê o Pedro? Cadê o Pedro, professor? Não tinha que estar o Pedro aí afundando em algum lugar? Então, isso é uma coisa que nós vamos ler nas outras duas narrativas, para entender por que nas outras duas narrativas o Pedro surgiu ali para afundar, né? Mas aqui, 6:51, e subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Quer ver? Só antes de eu ir para cá, deixa eu abrir para vocês, deixa eu ver se aparece para vocês aqui. Eu tenho uma harmonia dos evangelhos que ajuda a gente a entender aqui as passagens onde está o Pedro. Ela não abre para vocês porque é pop-up. Deixa eu pegar aqui, ó. É só o Mateus mesmo, tá? O Lucas também não, é só o Mateus que traz o Pedro, e aí aquela pergunta, né? Por que o Mateus colocou o Pedro nessa história? Por que isso faz parte da teologia singular de Mateus, né? E não está em Lucas e nem em Marcos. Mas isso, quando a gente for estudar o Mateus e o Lucas, desculpa, o Mateus e o João, né? Que não é nem Lucas, é João. É o Mateus e o João que tem essa narrativa, e aí é outra pergunta, né? Por que Lucas nem tem essa narrativa? Por que Lucas omitiu, né? Você vê que a narrativa tem em Marcos, aí ela tem em Mateus ampliada, não tem em Lucas, e tem em João reduzida. Então entender por que cada um escolheu usar, adaptar ou omitir aí essas narrativas, tá? Mas isso é o que a gente vai fazer quando for estudar os evangelhos, a fonte Q, né? Os evangelhos sinóticos a partir de Mateus e Lucas, que vai ser a próxima série depois de Marcos. Mas fechando aqui então, ele subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou, na hora ali, né? Ficaram entre si atônitos. Por quê, né? É isso que eu estou falando, porque essa compreensão da divindade de Jesus, da ação de Jesus sobre a natureza, isso era uma coisa que eles não entendiam. Claro que num texto desse aqui você devia falar, mas é claro que Jesus deveria ter consciência da sua divindade aqui, né? Porque ele andou sobre as águas, afinal, e ele brilhou, afinal, né? Então, assim, é claro que as teorias nunca são tão perfeitas. Que consciência ele tinha, a gente não tem isso no nosso texto. Mas que Jesus está sempre nessa dinâmica entre ações extremamente humanas e ações divinas, isso ele está. Isso é uma das perspectivas do Marcos, tá? Dos evangelhos. Tanto que ele veio ali andando sobre as águas e subiu no barco e ficou com eles lá, entendeu? Ele nem precisava ter subido no barco. Na verdade, ele não precisava nem ter ido lá. E aí você percebe a ênfase na questão do discipulado. Olha o verso 52. Eles ficaram atônitos. Por que eles ficaram atônitos? Porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Entendeu? Então a ideia que o Marcos está passando aqui é que depois do milagre dos pães, eles iam para o outro lado. Jesus foi orar de propósito, para que eles ficassem então presos ali no mar. E ele então fosse lá até eles, para que eles crescem. Então a charada, e isso é uma coisa que o Marcos está sempre fazendo, é trazer à mente dos discípulos a necessidade de que eles precisam crer em Jesus.
Entendeu? Principalmente durante as dificuldades. Assim como a dificuldade lá diante da multiplicação dos pães, agora eles também estão sozinhos. E o texto vai mostrando que eles ficam atônitos, ficam perdidos com o que está acontecendo. É justamente porque eles não tinham compreendido quem é Jesus e o que Jesus está fazendo e qual o papel de Jesus. Ele coloca até aqui antes uma crítica, né? O seu coração estava endurecido. O que é isso, né? Um coração endurecido nos discípulos, Isso é importante, vocês vão entender Marcos até o final, que você vai pegar isso. Daqui para frente, Marcos começa a bater nos discípulos. Isso provavelmente tinha a ver com as perseguições de Paulo, que vai acontecer no livro de Atos, e que vai respingar nas comunidades de Marcos, na comunidade de Mateus, na comunidade de Lucas e de João. Essa perseguição que houve entre a igreja de Jerusalém e a comunidade paulina e os judeus os gentílicos, né? Os cristãos gentílicos. Então vai respingar nas comunidades e vai surgir no texto essa crise com a dureza do coração. A dureza do coração está vinculada principalmente com a incredulidade de não saber o que está acontecendo. Então, você está ali diante de Deus, Deus está curando, está fazendo a ação de milagre e eles ainda não acreditam. Entendeu? Isso, é aí que a gente entende os evangelhos. Por que no final, professor? Por que depois que Jesus morreu, Pedro arrancou a roupa e foi pescar? Largou tudo. Os discípulos foram com ele. Por que eles abandonaram? Será que eles não viram que era Jesus? Por que depois de tanto tempo com Jesus eles vão perseguir Paulo, que está levando o evangelho de graça? Por quê? Porque o coração deles está endurecido. O Marcos ele faz questão de fazer a nota. Eles não estão crendo. Pensa que isso daqui, quando aconteceu, olha, tem tantas histórias, gente, para a gente guardar. São tantas narrativas bíblicas que podiam ser preservadas. Por que de tantas narrativas, Marcos vai preservar justamente aquelas que mostram que eles eram fracos, que eles tinham o coração endurecido, que eles não ouviam Jesus? Por quê? Porque isso tem a ver com os dias de Paulo. Com os dias depois, quando os judeus, os discípulos de Jesus, acabaram ficando em Jerusalém e perdendo ali o seu caminho e perseguindo os judeus cristãos gentílicos. Então a ideia que Marcos está passando para a sua comunidade é que esses discípulos que andaram com Jesus tinham o coração endurecido, mesmo diante de tudo que Jesus tinha feito com eles. Ok? Se você quer pregar, isso aqui é fantástico. Você vai pregar principalmente nessa última frase que eu falei aqui, ó. E aí a mensagem, o tom da mensagem é esse. Será que a pessoa perdão, pode andar com Jesus, ver a ação de Deus, ver a graça de Deus e continuar com o coração endurecido? O que é esse coração endurecido? Então isso aqui dá pregação para mais de metro aí para vocês, tá? Vamos lá para frente aqui para a gente continuar. Estando então já do outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu. Então Jesus está conhecido em todas as margens do lago. Está Genezaré do lado de lá. Ele está lá do lado de, ele está do lado de cá e o lado de lá. Ele já está lá do lado de lá do lago, perto ali de Gadara, ali para aquela região, e de repente ele desce ali, o povo já reconhece ele. Isso aí era uma coisa que estava acontecendo na época. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, traziam em leitos enfermos para onde ouviam que ele estava. Você está entendendo? E com tudo isso ainda o povo não acreditou. Com tudo isso, Pedro ainda negou Jesus 3 vezes. Então você tem duas opções de interpretação. Opção 1. Os discípulos não entenderam. A opção 2, eles entenderam, mas não seguiram. Então você tem as duas aí. Quando a gente lê Marcos já toma uma posição diante da história. Ele fala, é o seguinte, os discípulos andaram com Jesus, viram os milagres, mas eles não estavam entendendo nada. Eles ainda estavam muito presos no judaísmo deles, ainda estavam com o coração endurecido. Tá? E percorrendo toda aquela região, traziam os enfermos. E onde quer que ele entrasse, nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Então, bem tranquilo aqui. No verso 53, ele muda a perícope, ó.
estando já do outro lado, então mudou de lugar, tal, né? Mudou de público, mudou de tempo, mudou tudo. Então, perícope nova. Na perícope aqui, você vai ter o encerramento dela aqui no 56, se você pegar o capítulo 7, ó. Ora, reuniram-se a Jesus, os fariseus, já mudou de novo. Então você vê que a perícope é só o capítulo 6 e aquele finalzinho até o verso 56. Ó. Ok? E aqui então saindo eles do barco, o que essa perícope pequena está falando? É uma perícope que fala, ela tem pouco conteúdo. Realmente ela tem pouco texto, né? Mas ela está falando sobre o quê? Ela continua na mesma pegada, ó, que ele estava curando onde quer que ele fosse e que ele dá essa ênfase do tocar ao menos a orla da veste. E quando tocavam, saíam curados. Isso daqui é um tom crítico ao Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento, em Levíticos, se você tocar na veste do sacerdote, você fica impuro. E tem um monte de ritual lá para tirar a impureza. E no Novo Testamento, se você toca em Jesus, na veste de Jesus, você sai curado. Então, na entrelinha, para quem é judeu e está ouvindo essa história, lembra que nós estamos falando em teologia bíblica, quem está assistindo a série, sobre o discurso e o poder do discurso. Então, o discurso judaico era um discurso de puro e impuro. E se a pessoa tocasse na veste, ficava impura. Mas só que na comunidade de Jesus, ele está invertendo esse discurso, mostrando que, enquanto quem toca na veste do sacerdote fica impuro, quem toca na veste de Jesus é curado. E com isso ele dá uma ideia de superioridade de Cristo em relação ao templo, em relação aos sacerdotes, em relação à tradição teológica do templo, do segundo templo, que ainda imperava ali nos dias de Marcos. Legal? E aí a gente fica por aqui então, e na próxima aula nós continuamos no capítulo 7. Até mais, gente.